Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Pois bem, então, ainda nesse mês, o adversário intentará de maneiras cruel, terrível e covarde contra a noiva do Cordeiro. Porém, esse mesmo Deus que nos capacita para testificar do teu nome em todos os cantos dessa terra, é o Deus que nos dará a vitória. E nesse mês de novembro, Deus vai derramar uma ação, uma unção, um poder diferenciado para os seus filhos, para que possam prevalecer diante dos ataques do adversário. Muitas pessoas estão assustadas, estão entrando em pânico, estão perdendo noite de sono por conta de saber que o inferno está preparando algo terrível contra o povo de Deus. Porém, Deus vem neste dia trazer uma estratégia e deixar bem claro que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E você vai ouvir e aplicar à tua vida o que Deus vai te passar para você obter vitória nesse mês, diante de todos os ataques do adversário que está sendo preparado nesse instante. Amém? Antes de entrarmos nesta palavra, eu gostaria de te pedir, em nome de Jesus, compartilhe essa mensagem. Vamos espalhar o Evangelho de Cristo, obedecendo o ID de Jesus. Você que não é inscrito nesse canal, nos ajude, dê uma moral para nós aí, se inscreva no nosso canal. Enquanto eu estou aqui falando também, dê um joinha. Isso ajuda com que a plataforma do YouTube venha distribuir melhor esse vídeo dentro da plataforma, tá bom? Também, você que quer conversar comigo, você pode fazer isso lá no Instagram, pelo direct. @Josué Rasgando o Verbo, ok? E também, se você tem sido abençoado por esse ministério, se esse ministério tem sido uma fonte de bênção para a tua vida, você pode semear neste ministério. Aqui no topo dos comentários, você encontrará a forma e a maneira para estar semeando no reino de Deus. E eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que generosamente tem abençoado e tem semeado neste ministério. Amém? Antes também de entrar na palavra, vocês se recordam que alguns dias atrás aí colocamos um vídeo desmascarando o Ed René, mostrando com todos os documentos o envolvimento da ONG em que ele é presidente com a Fundação Bill e Melinda Gates, com a Fundação Rockefeller, e explicando de onde vem o dinheiro do Ed René e o porquê que ele critica tanto igrejas que sobrevivem de dízimos e ofertas. E ainda nesta fala desse vídeo que eu coloquei alguns dias atrás aí, veio várias pessoas comentando, seguidores, o séquito do Ed René, veio nos perseguindo, nos afrontando, e dentre vários que estavam ali, veio uma pessoa que se apresentou ali, pelo menos o seu perfil está como Rodrigo Kivitz. Não sei se ele é parente do Rodrigo, do Ed René Kivitz, mas está como Rodrigo Kivitz. E ele colocou lá, está denunciado, louco. Me chamou de louco e disse que eu estava denunciado. Eu não tenho medo, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Se eu tivesse medo, eu estaria trancado dentro da minha casa, bem quietinho, com a boca fechada. Deus me chamou para ser uma voz e protestar contra heresias, protestar contra a apostasia. E vou fazer isso enquanto tiver o fôlego de vida. E para você, Rodrigo Kivitz, que diz que eu estou denunciado e que eu sou louco, eu quero passar uma informação. E também para todos os nossos seguidores aqui. A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, em conjunto com a Convenção Batista do Estado de São Paulo, numa junta composta por 14 pastores, reprovou esta pregação do Ed René. Esta junta de 14 pastores deixou bem claro que a Bíblia não precisa ser atualizada. E o que era pecado há 2000 anos atrás continua sendo pecado hoje. E agora, Rodrigo Kivitz, você também vai denunciar a Convenção Batista do Estado de São Paulo? Você vai denunciar a Ordem de Pastores Batistas do Brasil? Você vai chamar esses 14 pastores de louco também?
Você vai fazer isso? Então faça, tá bom? É isso que nós estamos aqui, para falar a verdade, para confrontar contra o pecado e a heresia. Amém, igreja? Então, vamos à palavra de Deus nesse instante. Meus irmãos, neste mês de novembro, conforme Deus já havia dito, o adversário está preparando as mais astutas ciladas para nos deter, para nos barrar, para nos parar, para desanimar crentes, para desestimular crente. E em nome de Jesus Cristo, em meio a todo esse ataque, promovendo desânimo, ele também está preparando muitas coisas para trazer medo, para trazer pânico. Nós sabemos que está previsto aí um segundo lockdown, e esse segundo lockdown é para justamente prejudicar a Igreja de Cristo, para proibir os nossos cultos, nossas orações, nossas reuniões. Nós sabemos que eles abriram um pouco as portas por conta das eleições, ou seja, só liberou o povo para sair de casa, para ir votar, mas é informado em todos os cantos que eles pretendem, após as eleições, decretar um lockdown brutal. Já está acontecendo isso na Europa, já começou lá por Israel. Na França, 46 milhões de franceses estão sob o toque de recolher. Na Espanha não estão aceitando esse toque de recolher, esse lockdown. Está tendo confrontos constantes entre a população e os policiais, e nós sabemos que o nosso adversário não está contente com o que está acontecendo no Brasil, e ele quer deter a igreja. Ele está preparando muitas coisas para entristecer, para abater, para deter, para desestimular e para intimidar crente. Mas Deus vem com uma palavra diferenciada. E nessa palavra diferenciada, Deus vai estar deixando bem claro que assim como Satanás preparou tudo isso, Deus também está preparando uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre a tua igreja nesta nação. Deus está preparando uma ação sobrenatural do teu Santo Espírito sobre a igreja de Cristo nesse momento de luta, nesse momento de turbulência, nesse momento de peste, nesse momento de todas essas atrocidades que estão fazendo contra o povo de Deus. E para falar das ações do Espírito Santo de Deus, eu gostaria de me deter em algumas passagens bíblicas e explicar para vocês sobre as ações do Espírito Santo, principalmente para os nossos irmãos que são de igrejas tradicionais e não acreditam no batismo com o Espírito Santo, não acreditam no falar em línguas estranhas, não acreditam no poder de Deus para vencer principados e potestades. O Espírito Santo de Deus, ele atua em várias etapas e ações na vida do crente. E eu gostaria de passar para vocês, pelo menos 4 dessas etapas, tá? A primeira etapa, a primeira ação do Espírito Santo na vida do crente está lá em João 16, 8 e 9. Qual é esta ação que está lá em João 16, 8 e 9? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É a primeira ação do Espírito Santo na vida do homem. Convence-o do pecado, da justiça e do juízo. A segunda ação do Espírito Santo na vida do homem está lá em João, capítulo 3, versículo 3, 4 e 5. Quando Nicodemos procura Jesus e Jesus diz: olha, é necessário nascer de novo. Nicodemos pensa no ato de entrar novamente no ventre da sua mãe e fala que não teria jeito. Mas Jesus diz: estou falando de um novo nascimento, nascer da água e nascer do Espírito. Este novo nascimento fala da segunda ação do Espírito Santo na vida do homem. Qual é essa segunda ação? A ação de regeneração. A regeneração está ligada com um novo nascimento. Morre o homem velho, morre o homem carnal e nasce um homem espiritual. Mesmo porque, no verso 6 desse mesmo capítulo, Jesus diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, eu e você, enquanto não temos um encontro com Jesus, nós somos apenas nascidos da carne, do ato sexual de nosso pai com nossa mãe. Porém, quando encontramos Jesus Cristo, nós passamos por um processo de regeneração, que é chamado também de novo nascimento, e passamos a ser nascidos
do Espírito, nascidos de Deus. Por que é necessário esse novo nascimento? Porque assim como Jesus diz no verso 6, que o que é nascido da carne é carne, Gálatas capítulo 5, versículo 19, versículo 20 e versículo 21, ele relata a respeito das obras da carne. Quais são as obras da carne? Prostituição, mentira, idolatria, bebedice, porfia, contenda, emulações e todas essas coisas são as obras da carne. E é óbvio que com todas essas obras ninguém verá o reino de Deus. Porém, no mesmo capítulo 5, versículo 22 de Gálatas, fala também do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é paz, mansidão, longanimidade, amor, domínio próprio, temperança, ok? E isso só vai ter aquele que é nascido de novo, nascido do Espírito. Enquanto eu não sou nascido do Espírito, só pratico as obras da carne. Quando eu sou nascido do Espírito, eu então passo a produzir o fruto do Espírito. Amém? E note só bem um detalhe, essa regeneração do Espírito Santo também, ela é descrita sobre a vida dos discípulos. Sobre a vida dos discípulos também aconteceu este ato de receber o Espírito Santo como um agente regenerador, trazendo essa nova vida, este novo nascimento. E isso aconteceu lá em João, capítulo 20, versículo 22. E aconteceu quando? Na tarde de domingo, naquele domingo que Jesus ressuscitou, os discípulos estavam trancados, com medos, dentro de uma casa. E diz a palavra de Deus que na tarde daquele domingo, Jesus aparece para os discípulos que estavam ali. O único que não estava nesse momento aqui era Tomé. Jesus aparece ali dentro daquela casa, eles levam um susto, né? E de repente, então, Jesus diz, paz seja convosco. E diz ali, em João 20 e 22, que Jesus assopra sobre eles. Jesus assopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. E este ato de receber o Espírito Santo é justamente ligado à ação regeneradora do Espírito Santo. Ainda não está falando do revestimento, ok? Então, nesse momento, nesse instante, assim como Jesus havia ressuscitado num corpo glorificado, ele agora ministra sobre a vida dos discípulos a ação regeneradora do Espírito Santo, assoprando sobre ele. E esse ato de assoprar ali em João 20 e 22, ele está com a mesma conotação lá de Gênesis 2:7, quando Deus assopra na narina do homem o fôlego de vida, e ele deixa de ser um boneco de barro e passa a ser alma vivente. Essa mesma ação. Só que agora é lógico, os discípulos, eles estavam ali vivos fisicamente, mas ainda não estavam vivos e nascidos do Espírito Santo. Então esse ato de assoprar sobre os discípulos é o ato da ação regeneradora do Espírito Santo, começando na vida dos discípulos na tarde de domingo em que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Agora vamos para a terceira ação do Espírito Santo. O Espírito Santo como penhor. O que é penhor? Penhor é uma garantia. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, Paulo diz que Deus nos ungiu com o Espírito, nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Qual é esta ação do Espírito Santo como penhor na minha e na sua vida? É nos dando a garantia de que não estamos só, nos dando a garantia de que estamos salvos, nos dando a garantia de que Jesus vai voltar. Todo crente que tem o Espírito Santo como penhor na sua vida, quando alguém diz Jesus não volta mais, Jesus te abandonou, Jesus te deixou, ele diz não deixou não. Tem um penhor aqui dentro de mim. Quando diz assim, esse negócio de arrebatamento da igreja, de Jesus voltar, esquece, ele não vai voltar. E o crente que tem o Espírito Santo como penhor no seu coração, ele diz, ele vai voltar sim, porque ele deixou um penhor como garantia aqui que ele voltaria. E quem tem o Espírito Santo de Deus como penhor, não teme a morte, porque ele sabe que o morrer é lucro, porque ele tem dentro de si o próprio Espírito Santo que foi dado como penhor. Amém? Então agora vamos para a quarta e última ação do Espírito Santo que eu quero relatar para vocês, que vale para esse mês agora, de luta, de tribulação. É a ação do Espírito Santo como revestimento, como poder de Deus na vida do crente. E esta ação nós vamos ver em Atos
1 e 8. Note bem um detalhe, aquela ação lá que eu citei de João, quando Jesus assopra sobre eles, é diferente da ação de Atos 1 e 8, da promessa de Atos 1 e 8 e do que aconteceu em Atos 2. Tá ok? Quando Jesus diz assim para eles, quando Jesus estava prestes a subir para os céus, ele faz uma última reunião no Monte das Oliveiras, e ali no Monte das Oliveiras, Jesus diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora aí, Jesus está falando de uma ação diferente do Espírito Santo, não mais da ação do Espírito Santo como agente regenerador, mas agora da ação do Espírito Santo como um revestimento, como um poder que capacitaria os discípulos para testemunhar, para testificar de Jesus, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio às dificuldades, em meio a todas as afrontas, porque Jesus sabia que após a sua ascensão, viria sobre a igreja primitiva uma perseguição sem precedentes. Viria sobre a igreja primitiva mortes, ameaças de morte, prisões e coisas do gênero. E Jesus disse assim: olha, se vocês não receberem esse poder, vocês não resistirão. Vocês vão negar o meu nome. Agora, nós vamos ver um detalhe bastante interessante, né? Antes e depois do revestimento. Antes e depois de receber o poder. Vamos usar o exemplo de Pedro. Antes de Atos 2, na noite em que Jesus estava sendo interrogado na casa do sacerdote, uma mulher se aproxima desse mesmo Pedro. E essa mulher diz assim: você é um dos dele. Você andava com ele. Você é discípulo dele. Você fala igual a ele. Você anda igual a ele. Você se veste igual a ele. E Pedro esconjura aquela mulher e Pedro diz: eu não conheço esse Jesus, eu nunca andei com ele. Ou seja, ele não tem poder sequer para testemunhar que era amigo de Jesus, que andava com Jesus, que era discípulo de Jesus. Uma mulher o interroga e ele nega Jesus. E essa negativa foi por 3 vezes antes que o galo cantasse. Ele negou 3 vezes. Por que Pedro negou? Porque a igreja já estava debaixo... A igreja não, né? Os discípulos e seguidores de Jesus já estavam debaixo de ameaça. E ele então, atemorizado, negou Jesus. Que conhecesse Jesus, que andava com Jesus, que era crente. Ele negou. Você está entendendo? Uma pessoa, enquanto não tem o poder de Deus na sua vida, ele tem medo de tudo e de todos. Qualquer coisa que ameaça a sua fé, ele para de exercer a sua fé. Também nós vamos ver isso na vida dos discípulos. Quando eles não tinham poder, certa feita, eles foram tentar expulsar um demônio e saíram dali decepcionados porque não conseguiram expulsar o demônio. Não conseguiram. Voltaram decepcionados. Jesus, nós fomos lá e não conseguimos expulsar o demônio. É o que acontece. Você pode ter o Espírito Santo como um agente regenerador, como penhor, como aquele que te dá o entendimento da justiça, do juízo e do pecado. Mas se você ainda não tem ele como poder, como revestimento na tua vida, você não tem capacidade nem poder para testemunhar de Jesus. Sequer para uma mulher, você não tem poder nem capacidade para expulsar demônios. Amém? E nós vamos ver também esse medo também dos discípulos. Por quê? Porque após a morte de Jesus, eles se trancam, eles se escondem. Eles ficam escondidos, atemorizados, porque a igreja ou os seguidores de Jesus estavam debaixo de ameaça de morte. Você está entendendo? Então eles precisavam receber esse poder. E alinhado com a promessa de Atos 1 e 8, mais recebereis poder do Espírito Santo, está também Lucas 24 e 49, porque Lucas é continuação de Atos dos Apóstolos. Você está entendendo? Lucas, o Evangelho de Lucas é continuação de Atos dos Apóstolos. E então em Lucas 24, 49, Jesus então nesse mesmo dia que fala de Atos 1 e 8, Jesus diz para eles: não se ausente de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então veja bem que esse poder é diferente do Espírito Santo como agente regenerador, que eles receberam em João 20. Ok? E ali então eles ficam todos unânimes, orando e buscando o poder do Espírito Santo. E diz a palavra de Deus que cumprindo-se o dia de Pentecostes, foram vistos por todos o som como de um vento veemente que encheu toda a casa. Eles viram línguas repartidas como que de fogo, que pousou sobre cada um. E diz a palavra de Deus que todos
todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, começaram a magnificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olha só, diz a palavra de Deus que era festa de Pentecostes. Jerusalém estava abarrotado de gente de todos os cantos, de todas as nações, povos, tribos, línguas. Estava lotado. E eles debaixo de uma ameaça de morte. Vamos ver agora a diferença após receber o poder, após receber o revestimento do Espírito Santo. Aquele mesmo Pedro, que não conseguiu testificar para uma mulher de Jesus, agora Jerusalém abarrotado, ele abre a porta, se põe para fora e começa a sua primeira pregação. E ali, cheio do Espírito Santo, ele já repreende a multidão. Ei, aqui ninguém está bêbado não, aqui ninguém está embriagado não. O que está acontecendo é o derramamento do Espírito Santo sobre nossa vida. E olha só, ele prega com tanta ousadia que ele diz assim, parafraseando a sua fala. Ele diz assim, olha, aquele mesmo Jesus que alguns dias atrás vocês mataram, vocês crucificaram, ele ressuscitou, a morte não pôde o deter. Ele se levantou na manhã de domingo pelo poder do Espírito Santo e ele nos prometeu que derramaria a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. E é isso que está acontecendo. E ele então, com toda a eloquência, com toda a unção, prega diante dessa multidão. E aquele Pedro, que outrora não conseguiu evangelizar uma mulher, negou Jesus por 3 vezes, agora na sua primeira pregação, quase 3.000 almas recebem Jesus como Senhor e Salvador. Quase 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. Olha a diferença que faz o revestimento, a unção na vida do crente. E é isso que Deus vai fazer neste mês, na tua vida. É isso que Deus vai fazer na vida dos crentes que estão com medo do Covid, com medo do lockdown, com medo da perseguição, com medo de perder emprego. Guerras, estão vindo guerras por aí, rumores de guerras, terremotos, crentes que estão com medo de tudo isso aí. Deus está derramando esse revestimento. Busque, faça como os discípulos, faça como os 120. Eles entraram em oração, começaram a buscar a presença de Deus e não saíram dali até que do alto foram revestidos de poder. E revestidos de poder agora, eles saem pregando a palavra de Deus, mesmo debaixo de uma ameaça de morte. Olha só a diferença que faz a unção e o revestimento, como tira o medo de morrer. Eu estou falando com pessoas aqui que têm medo de morrer. Você é crente, mas tem medo de morrer. Tem coisa errada na tua vida. Tem coisa errada. Se você é crente e tem medo de morrer, tem alguma coisa errada. Se você é crente, está com medo das guerras que estão vindo, está com medo de lockdown, está com medo do Covid-19, está com medo da perseguição contra a igreja, você ainda não tem o Espírito Santo como revestimento na tua vida. E é isso que Deus quer derramar nesse mês na tua vida. É isso que Deus quer entregar para você. Olha só a diferença que faz o revestimento na vida do crente. Esse mesmo Pedro, que negou Jesus por 3 vezes, agora debaixo da ameaça de morte, o que aconteceu? Herodes manda matar Tiago, um dos discípulos. Mata Tiago e vendo que o povo se alegrou, que o povo gostou do assassinato do Tiago, o que ele faz? Ele fala assim, prende Pedro, já deixa ele aí. Assim que passar aí a festividade aí, eu vou matá-lo também para agradar o povo. E sabe o que aconteceu com esse Pedro, que estava preso, sabendo que ele era o próximo da lista a ser morto, sabendo que Tiago já havia sido assassinado? Esse mesmo Pedro, quando é lançado na cadeia, ele é preso por 2 correntes, a Bíblia fala. Preso por 2 correntes, uma corrente na mão direita e na mão esquerda. Ele é guardado por vários soldados. Sabe o que acontece com esse Pedro na noite em que antecedia a sua sentença de morte? Ele foi dormir. Dormiu um sono tão profundo, que enquanto ele estava ali dormindo, o anjo do Senhor entrou dentro daquele cárcere. E quando o anjo do Senhor entrou dentro daquele cárcere, teve que cutucar ele. Ei, acorda, vamos sair, vamos, acorda. Teve que acordar. Meu irmão, você já viu alguém que está com a sentença de morte, sabe que já foi assassinado o seu colega, o seu companheiro de obra, e ele vai ser o próximo? Você acha que alguém consegue dormir numa boa assim? O que levou Pedro a dormir numa boa? É esse revestimento, é esse poder do Espírito Santo. E talvez se você tivesse na tua vida esse poder, esse revestimento, você não estaria perdendo noite de sono por causa da pandemia, por causa de lockdown, por causa de guerra, por causa de perseguição, por causa de afrontas que vai vir contra a igreja de Cristo. Vai buscar esse revestimento. Deus está disponibilizando para o seu povo nesse mês, revestimento para o seu povo nesse mês, a ação revestidora do Espírito Santo de Deus. Agora vamos concluir aqui
com a seguinte linha de raciocínio. Esse mesmo Pedro, agora cheio do Espírito Santo, já lá no final do seu ministério, né? Lá no final do seu ministério, o que acontece com ele? Ele é sentenciado à morte. E ele foi sentenciado a ser crucificado. Isso narra a história e a tradição. E aí então, quando ele é colocado, ele fala assim, aqui, ó, você vai ser pregado aqui, você vai morrer nessa cruz aqui. Sabe o que esse Pedro diz? Você fala assim, ele pede para não matá-lo? Ele pede para deixar ele, que ele nunca mais vai pregar o evangelho? Ele implora, ele chora para não ser morto naquela cruz? É isso que ele faz, pastor? Não. Agora ele tem revestimento, agora ele tem poder. Sabe o que a história diz que acontece com Pedro? Quando Pedro é colocado diante daquela cruz e fala, você vai morrer aqui. Pedro, cheio do Espírito Santo, diz assim, podem me matar, eu só peço uma coisa. Eu não sou digno de ser crucificado igual o meu mestre. Por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo. E Pedro, cheio do Espírito Santo, morreu pendurado naquele madeiro de cabeça para baixo. Não negou a Jesus. E é isso que vai acontecer na minha e na sua vida se estivermos cheios e revestidos do poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo, neste dia, eu estou como boca de Deus te dizendo, busque a presença de Deus em oração. Busque esse revestimento e esse medo vai sair da tua vida. Esse temor vai sair da sua vida. Esse pânico vai sair da sua vida. E você vai entender que todas essas lutas, que todas essas perseguições, assim como foi na vida de Pedro, assim como foi na vida de Tiago, assim como foi na vida dos apóstolos, simplesmente servirá para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o nome de Jesus seja exaltado. Receba esse poder do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida e perca esse temor. Eu repreendo esse medo que está na tua vida, eu repreendo esse medo que está dentro da tua casa, medo de perder o emprego, medo de perder a saúde, medo de morrer, medo de luta, medo de tribulação. Receba o poder do Espírito Santo e saiba que tudo que está vindo por aí é para te fortalecer, é para o nome de Deus ser glorificado, é para você ter uma experiência marcante com Deus. Alegra o teu coração, seja cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, eu quero agradecer a Deus, porque você já está recebendo essa unção, já está recebendo essa graça, e o nome de Jesus será glorificado através da tua vida. Não tenha medo de nada que Satanás preparou nesse mês, porque Deus preparou algo muito maior, muito mais poderoso para mim e para você. Receba aí agora em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos.